Agora vamos entrar para o encargo espiritual da palavra. O título, qual que é? O mistério da iniquidade e seu antídoto. O que é o mistério da iniquidade? Então vamos ler 2 Tessalonicenses. É um mistério. É um mistério. Então, nós precisamos entender que esse mistério, tudo que é mistério, irmãos, é algo oculto, que ninguém vê, mas age por trás. Age por trás. E nós que estamos hoje nessa guerra espiritual, nós precisamos saber o que está nos bastidores. Então, no versículo 7 de 2 Tessalonicenses 2, fala o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos continuar. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo. Quem que é esse iníquo? É o anticristo. É um dos títulos que ele tem. O iníquo, ou, como em outras versões, no grego é o homem da iniquidade, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo, do anticristo, do homem da iniquidade, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Preste atenção para todas essas frases aqui. E confiram se não é o que está acontecendo hoje. Operações de erro, mentiras, todos os países. No Brasil nós passamos agora por um momento muito turbulento. Essa semana passada foi intensa. Operações de erro, mentiras, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. O que reina hoje é a injustiça, a corrupção, roubos, matanças. Isso é iniquidade, mas é um mistério, porque eu comparo o anticristo como o furúnculo. Todo mundo sabe o que é um furúnculo. O furúnculo está aqui, parece uma montanha aqui, e tem uma ponta. Está dentro está cheio de pus. É o mistério do furúnculo, a pus que está lá dentro. Daí chega um momento, o tampo do furúnculo abre e a pus sai. Essa pus é o anticristo. E está lá dentro, ali, cozinhando, fermentando. Irmãos, não sejamos tão assim, como eu vou dizer, alheios à situação. Ah, isso aqui é o anticristo. Não. Essa iniquidade está operando nos corações. Se nós não cuidarmos, o furúnculo vai estar aqui dentro também. A pus que corrompe vai estar aqui dentro. Então, o que impede, o que detém essa iniquidade? Então tem várias interpretações, mas todas elas apontam para quase a mesma coisa. É a palavra de Deus, é a verdade. Por isso que na igreja nós precisamos falar das verdades. A palavra da justiça, que está em 1 Coríntios. A palavra do conhecimento, a palavra da justiça. Não é só bater nas costas. Então, nesta conferência, nesse treinamento, nesse aperfeiçoamento, nós não vamos dar tapinha nas costas. Nós vamos expor algumas situações, irmãos. Os irmãos estão dispostos? É que nem muitas vezes nós sentimos algumas dores e desconforto, a gente vai lá e faz como é que chama? Tomografia, daí descobre que tem nódulos. E aí a gente fica preocupado. Será que é um nódulo benigno ou maligno? Será que a gente vai querer
Tapar o sol com a peneira. Não tem nódulo nenhum, não. Não, o nódulo está lá. Se for maligno, se não cuidar, se não extirpar, aquele se torna câncer e nos mata. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Hoje na igreja nós temos nódulos. Quando fala igreja, não é igreja assim abstrata. A igreja se compõe de irmãos. Somos nós. E não vamos jogar culpa nos irmãos. Não, os irmãos são frios. Não, é a liderança. Quando o Senhor voltar, quem que vai ser julgado? Por isso tem gente que briga pela liderança. Eu não sei por que brigam pela liderança. Na verdade é brigar para ser julgado. Deixa eu sentar na cadeira de réu. Deixa. Não. Quando o Senhor voltar, os irmãozinhos vão ter uma sentença bem mais leve. O critério vai ser bem mais leve. Nós que estamos aqui, e aqueles que deveriam estar aqui, que não estão, nós oramos por eles, nos lembramos por eles. Deus sabe por que não estão aqui. Talvez seja por causa da frieza, da mornidão. Nós não queremos julgar, não estamos aqui para condenar ninguém. Só para os irmãos saberem, irmão, nós temos que orar muito pelo estado de São Paulo. Nós aqui temos maior concentração de irmãos, maior facilidade das estradas, rodovias asfaltadas, pedagiadas, pista dupla na maioria das vezes. Na conferência da região 8, 8B e 8A, todo o estado de São Paulo, mais o Triângulo Mineiro. Irmão, na conferência de jovens da região 8, nós não conseguimos juntar 500 irmãos. Deu 499. 3 semanas depois eu fui para a Vitória da Conquista, para a conferência de jovens da Bahia e do Sergipe. Número de irmãos, número de igrejas, irmãos, talvez 10 vezes menor. Quantos jovens tinha lá? 800 jovens. Para mim isso é sintomático. Nós na região mais concentrada, maior número de irmãos, mais rica. As igrejas estão crescendo, graças a Deus estão crescendo. Mas que tipo de crescimento nós estamos tendo? Nós temos essa reunião de aperfeiçoamento uma vez por ano. Já foi marcado desde o ano passado. Quer dizer, eu falo isso, irmãos, com bastante tristeza, por um lado, por outro lado, com muito encargo. Não é para condenar nem para cobrar, mas é um sintoma. Então, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado daquele que o detém. O que o detém? É a igreja, mas não é a igreja em geral. Essa é outra interpretação. São os vencedores, a parte forte da igreja. Então, uma das interpretações mais aceitas é que quando os vencedores da igreja forem arrebatados, momentos antes da grande tribulação, quando o filho varão for arrebatado, daí o homem da iniquidade vai estar livre para aparecer. E é quando vai aparecer o anticristo. E a grande tribulação vai começar. E aí, na terra, daí alguns dizem, outros interpretam que daí esse que detém é o espírito, que durante a grande tribulação o espírito não vai mais estar presente. Isso aqui eu pessoalmente não concordo muito com essa interpretação. Mas de qualquer maneira, o que impede que o anticristo apareça hoje ainda é a igreja. Quando a parte mais forte da igreja for arrebatada, o anticristo vai aparecer. Mas hoje o encargo não é escatologia. É mostrar para vocês o que é esse mistério da iniquidade, que já opera sorrateiramente. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa, irmãos. Infelizmente, se está infiltrando pouco a pouco na vida da igreja. Já se infiltrou, já se alojou no cenário político, no cenário financeiro, no mercado financeiro. Anos atrás teve toda hora está estourando bolhas. Bolhas da internet, daquelas companhias virtuais. Bolha do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Inclusive, culturalmente falando, tem
um filme recente chamado The Big Short. Não sei como é que é em português. Hã? A Grande Aposta. A lista falou o meu assessor de assuntos cinematográficos. A Grande Aposta. Um cara lá descobriu que aquilo era uma bolha. E ele avisou todos os amigos dele no mercado que ele ia fazer estourar aquela bolha. E ele fez. E o sistema era tão corrupto que, em vez de estourar a bolha ficou maior ainda. Só depois de um tempo que estourou. Mas estourou. E todo mundo caiu. E levou bancos inteiros de roldão assim. A iniquidade está também em tudo. No mercado financeiro, no cenário político, cenário social, tudo. E infelizmente, irmãos, também essa iniquidade pouco a pouco. Porque nós não guardamos os nossos corações, deixamos os corações abertos, também está entrando na vida da igreja. O que quer dizer iniquidade? Vamos analisar um pouquinho a etimologia da palavra. Equidade. O que quer dizer equidade? Equidade. Tem a ver com a lei. A lei de um país é para trazer equidade para o povo. Justiça igual para todos. Certo, promotores? Equidade. É lei. Em inglês, iniquidade é lawlessness. Law é lei. Lawless é sem lei. Lawlessness é a condição sem lei. Em inglês é muito fácil compor palavras. Português é equidade, quer dizer, é lei, justiça. In é não. Iniquidade é sem lei, sem justiça. Sem lei. Eu também recomendo uma palestra que o Marco Melo deu no nosso primeiro encontro de universitários. Uma meia hora de palestra. Sobre o pós-modernismo. Esse pós-modernismo é algo que está entrando na nossa sociedade. Está tirando toda a lei. Tirando toda a referência. Não existe mais o que é certo. Cada um faz o que quer e aquilo se torna a lei. Não tem lei. E cada um tem que aceitar o que eu penso. É uma tendência que está entrando forte no mundo. O pós-modernismo. É o mistério da iniquidade. Bom, essa é a base que eu lancei. Agora vamos para 1 Timóteo 3,16. Existe outro mistério. Esse segundo mistério aqui. 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Não tenho tempo para explicar, mas essas últimas frases falam primeiramente de Cristo e depois fala da igreja. Esse é o mistério da piedade. Em inglês é godliness. God é Deus, godly é ser igual a Deus, semelhante a Deus, e godliness é a condição de ser igual a Deus. Esse é o significado da piedade. Piedade é que não é, tenha piedade de mim. Não, não é essa piedade não. Piedade aqui é ser igual a Deus, semelhante a Deus. Em qual mistério nós estamos, irmãos? Responda, qual mistério que nós estamos? Piedade. Irmãos, nós temos que escolher. Ou você está no mistério da iniquidade ou no mistério da piedade. E nós hoje na igreja estamos no mistério da piedade. Esses são os dois mistérios que se contrapõem. São opostos um ao outro. Vamos ler agora Mateus 24. Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, está vendo? O que existe hoje é uma multiplicação da iniquidade. É isso que acontece com o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade é que por trás do pano, nos bastidores, essa iniquidade está se multiplicando. Eu comparei no passado essa multiplicação como a proliferação dos vírus e das bactérias. Você sabe, para fazer pesquisa, para encontrar o antídoto ou remédios contra vírus e bactérias, se cultivam
esses vírus e bactérias em laboratórios. E se colocam esses vírus e bactérias em placas e colocam em quê? Numa incubadora, numa temperatura morna, e o vírus se multiplica. O vírus não se multiplica em temperaturas frias. Tanto é que, de vez em quando, nas escavações debaixo do gelo, daí encontram um vírus que estavam lá milhões de anos atrás. Encontraram um vírus de milhões de anos atrás. E estava lá dormente, vivo ainda, mas dormente. Quando esquenta aquele vírus, volta a viver. Então o vírus não morre, mas fica parado, não se multiplica. A temperaturas frias. Mas você quer que o vírus fique vivo? Então, só tem uma coisa que mata o vírus. O que é? O fogo. O fogo. O antídoto, o Miguel vai compartilhar, é o fogo. Então aqui fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Irmãos, isso está acontecendo na vida da igreja. A gente faz um grande esforço. Os irmãos, né? Os irmãos sabem, todos vocês fazem um grande esforço. Mas está difícil de esquentar os irmãos. O desânimo é geral. Qualquer coisinha desanima. O amor se esfriará de quase todos. Não é todos, graças a Deus. Mas é a maioria. E vai pegar a maioria. Não pensem, irmãos, que na igreja todo mundo vai ser arrebatado. A esperança é que todos sejam arrebatados. Mas não é todos. Por isso que nós temos um coração pesado nesse aperfeiçoamento. Nós queremos que seja todos. O amor se esfriará de quase todos. Daí vem o versículo 13. Aquele porém. Aquele. Aí não é uma questão. Aqueles porém. Não é aqueles. Nessa questão, irmão, não adianta se esconder com a multidão. Nessa questão não adianta se esconder na multidão. É individual, é pessoal. Sim, nós estamos na igreja, é nós. Mas na questão de vencer, é eu. Eu preciso tomar uma atitude. Primeiro eu preciso me conscientizar. Puxa, Senhor, eu tenho nódulos. O que eu vou fazer, Senhor? Tem várias soluções. Extirpar, me colocar na cirurgia, deixar o Senhor me operar. E segundo, mudar minha dieta. Muitas vezes vem da alimentação. Recentemente recebi uma notícia muito triste. Que as salsichas, as linguiças, são cancerígenos. Especialmente a comida alemã é altamente carcinogênica. Rapaz, eu adoro aqueles salsichas alemãs com chucrutes. Puxa, que delícia. É individual. Aquele porém. Aí não adianta se esconder. No meio da igreja, no meio dos irmãos, é nós, não. Na hora do arrebatamento é individual. Em Apocalipse, o Senhor fala ao mensageiro da igreja. Não é mensageiros. É aquele que está ligado a Deus. E quando Deus tem uma mensagem, ele é o canal que Deus usa. É individual. Como é que está, querido irmão líder? Querida irmã líder? A sua conexão com Deus. É 4G daqueles que mantém ou cai toda hora? Você está lá falando no celular, ou caiu. Você está numa zona de sombra? Não tem sinal de celular divino? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
E versículo 14, irmãos, é muita luz. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O objetivo, irmãos, ainda é o evangelho do reino. Irmãos, na Bíblia nós temos os 3 clássicos contrastes. Os irmãos me ajudem se eu me esquecer de algum dos 3. O primeiro é Deus e o mundo. São contrários. O segundo é Cristo e o quê? Hã? Não. É Deus. Não amarás o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o Pai e o mundo são contrários. É Cristo e Satanás. O terceiro é o espírito contra a carne. A carne milita contra o espírito contra a carne. E Cristo e Satanás são opostos, e o Pai e o mundo são opostos. E aqui, irmãos, a iniquidade é oposta à pregação do evangelho do reino. Agora, irmãos, eu quero usar uma palavra que ontem à noite eu recebi muita ajuda quando essa palavra foi mencionada. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Antes de falar essa palavra, vamos ler mais um versículo, que é Apocalipse 3. Versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Ou seja, com o vírus da iniquidade, Deus fala para nós, o Espírito fala para nós, quem dera você fosse frio. Se você for frio, pelo menos, o vírus fica congelado e não se multiplica. Ou quem dera você fosse quente, porque quando você está quente, o vírus é queimado e morre. Não, mas você não é nem quente nem frio. Nem frio nem quente. Você é morno. E os vírus se multiplicam. A iniquidade se multiplica em você. A iniquidade encontra o alojamento perfeito em você. E porque você é morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Qual é o sinal de mornidão? Ouçam a palavra que o Miguel deu para os jovens. E saiu aquele livrete. A vitória sobre a apatia espiritual e o pecado. É a apatia. A mornidão é a apatia. Como é que está a sua igreja? Pergunta para você. A gente vai levando. Isso é mornidão. Como vai levando? Não pode ir levando. Como é que vai você? Você sabe, né? Está difícil. As pessoas têm que sentir em nós o entusiasmo. Entusiasmo tem a palavra theos no meio. Esse tus é theos. Deus. Você tem que ter vibrância. Usando os termos do pessoal de fora, você tem que irradiar energia positiva. Que é o Espírito. Nós somos reféns do sistema. O sistema influencia, as setas estão aqui para dentro. Não, eu tenho que mudar a sociedade e o ambiente em que eu vivo. Eu sou um agente de mudança. A seta tem que sair de mim para fora. Apontar para fora. E não ser vítima do ambiente. Essa é a diferença. Jesus veio para o mundo e ele e os discípulos, especialmente Jesus, não foi vítima da situação. As setas apontavam para fora. Ele mudou o mundo com os discípulos. Nós estamos sendo sugados pela crise. No espírito não há crise. Quando somos sugados pela crise, o que quer dizer isso, irmãos? Nós andamos pelo que vemos. Pode até haver crise. A sua situação financeira pode até não ser boa.
Mas interiormente você não pode estar em crise. O que acontece é que muitos irmãos, estou falando de irmãos agora porque estou falando da igreja. A crise externa causa uma crise interna. E essa crise interna não pode acontecer. Pode haver crise externa, financeiramente não estou bem, no emprego não está bem, mas interiormente não há crise. Eu ando pela fé. Eu creio no meu Deus. Então aqui fala da mornidão. O Senhor nos vomita, o Senhor não aceita a mornidão. Ele nos vomita da boca. Recentemente eu ouvi a palestra de um palestrante, a fala de um palestrante famoso, e ele usa direto os versículos da Bíblia. E ele usou exatamente esse versículo: porque és morno, nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-se da minha boca. Daí fala assim, que a gente vai nas empresas, fala com os líderes, com os dirigentes das empresas, como é que essa empresa daquele jeito. Fala assim, rapaz, eu sinto mornidão, e se essa pessoa, ele mesmo vai se vomitar da boca dele. Tudo é levado hoje, daquele jeito. E nós fazemos isso com a igreja também. Com a nossa vida. Tudo daquele jeito. Bom, a palavra que foi falada ontem à noite é a palavra marasmo. Então eu vou ler aqui a definição do dicionário. Além do termo médico, que significa fraqueza extrema, debilidade, extenuação, desgaste progressivo, enfraquecimento. Agora, o sentido figurativo é enfraquecimento das forças morais. Enfraquecimento interior aqui. Você já perde as referências, sua força moral enfraquece. Falta de coragem para tocar as coisas. Desânimo, não tem vontade de fazer nada. Indiferença, apatia, a palavra apatia. Tristeza profunda, melancolia, que gera depressão. Falta de atividade, paralisação, inatividade, estagnação. Exemplos: marasmo administrativo, marasmo político, marasmo financeiro. É a situação em que se encontra o nosso país, está no marasmo. E aplicando, estendendo o significado, marasmo espiritual. Período de inatividade, ausência de realizações ou de acontecimentos dignos de nota. Estagnação, paralisação. Então vamos pegar essa definição diante do Senhor. Isso é mornidão. Nós somos líderes. Nós devemos estar ligados ao Espírito. Tem que ter um fogo queimando dentro de nós. Cadê esse fogo, irmãos? Aos 500 jovens que estavam aqui, eu dou graças ao Senhor por os jovens que vieram, mas não senti muito fogo. Na Bahia, irmãos, rapaz, será que é porque os baianos comem bastante pimenta? Não, na verdade, você vai lá, eles não servem tanta pimenta como eu gostaria que servissem. Não, mas aí os irmãos são bem mais simples. O que acontece, irmãos, é que aqui no estado de São Paulo, nós estamos ficando complicados demais. Nós perdemos a nossa simplicidade. Nós temos mais história. A gente conhece demais. Talvez por conhecer demais a gente já sabe, acha que já está com tudo. Nós somos como em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Aqui. Quando ele fala, versículo 17. Estou rico e abastado. E não preciso de coisa alguma. Aí o Espírito fala, você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu? Nós já sabemos demais, sabemos como fazer as coisas. Não precisa mais depender tanto do Senhor. Então, nós somos líderes, irmãos. Então, o que o Espírito Santo fez através de mim e de você? O que fizemos de realização, um acontecimento digno de nota? Ou estamos estagnados, paralisados? Essa parte introdutória, irmãos. Eu quero ler para vocês agora Hebreus capítulo 12, versículo 1. Esse versículo
Diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de tuas coisas, pesou, e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra proposta, eu preciso explicar para vocês, não é propor alguma coisa. O Senhor nos propõe uma carreira, uma corrida. Não. Proposta quer dizer posta, proposta. É colocado adiante de nós. Esse é o significado. Não é propor. Eu quero propor algo. Na verdade, a palavra, eu quero dar uma proposta para você. Ou seja, eu quero dar uma sugestão que eu coloco na sua frente. Esse é o significado de proposta. É colocar na frente. Propor. Mas daí a gente entendeu como sugestão, proposta. Não. A carreira que Deus colocou à nossa frente. E o objetivo aqui é o quê? É correr. Não é andar. Andar é marasmo. E às vezes a gente anda para trás. Ou marca passo, fica parado no mesmo lugar. É para correr. E um líder precisa correr. E levar a igreja inteira a correr conosco. A carreira que o Senhor colocou à nossa frente não é para só andar de qualquer jeito, com distrações. É para correr. Mas o que nos impede de correr? Duas coisas. O pecado que tenazmente nos assedia. Então nós que somos líderes, nós precisamos nos livrar dos pecados. Sabemos que na liderança há pecados ainda. Alguns graves, como fornicação. Tem no nosso meio na liderança pecado de fornicação. Tem outros pecados. Você pode dizer, não é pecado mortal, é venial. Isso os católicos falam. Mas é pecado. Vícios, situações, falta de transparência, furtos, maledicências, invejas, porfias, dissensões, brigas na liderança, tudo isso é pecado. E a Bíblia nos fala claramente em Gálatas e em Efésios e em 1 Coríntios que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então essas coisas nos assediam tenazmente. Então nós temos que livrar deles para poder correr. A segunda coisa é o peso. Aí não é pecado, mas é o peso. O peso da ansiedade, o peso da preocupação, o peso da dúvida. Todos os pesos. O peso da monidão. Coisas que a gente vai acumulando. Daqui a pouquinho nós não conseguimos nem correr mais. A gente está pesado. Então aqui fala, nós precisamos nos desembaraçar. Irmãos, esse aperfeiçoamento não é um aperfeiçoamento para a gente pular, não. Não vamos pular, não. Talvez no hino possa pular um pouco, mas na mensagem não tem nada para pular. É um momento de reflexão. Nós precisamos refletir. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo na minha igreja? O que está acontecendo na minha região? Porque aqui existem presbíteros, existem diáconos, diaconisas e existem cooperadores. Cada um com a responsabilidade que Deus deu. Precisamos parar, afiar o machado e considerar diante do Senhor. Senhor, a comissão que tu me entregaste, como é que estou me saindo? Que nota você me dá, Senhor? O que eu tenho feito digno de nota? Que mereça um elogio teu quando tu voltares, servo bom e fiel. O que eu tenho feito? O irmão Dong sempre nos pergunta, você é irmão cooperador? Em que você coopera? Coloca no pedaço de papel, o que você faz? Você é presbítero? O que você faz? Quais são as responsabilidades? O que você tem feito? Você é diácono, irmão de serviço?
Ah, é? Serviço? Serviço em quê? Quais são os seus serviços que você faz? Irmãos, urgente, nós estamos com esses nódulos do marasmo dentro de nós. Tudo tá bom assim. Tá bom assim. Eu pergunto para os irmãos, sinceramente, do coração, tá bom assim, irmãos? Graças a Deus. Pelo menos é uma conscientização. Com a conscientização, o próximo passo é tomada de atitude. O que eu vou fazer? Daí permitir que o Senhor me coloque na mesa de cirurgia. Senhor, opere. E vai doer. Mas Ele precisa tirar esses nódulos. Agora eu vou ler alguns versículos de Apocalipse, irmãos. Nós vamos para a parte final. Apocalipse capítulo 2. Eu vou ler só alguns versículos. Eu não vou ler de todas as cartas que o Senhor fala para as igrejas. Mas eu vou falar algumas exortações. Exortações com frases não no negativo, não com a palavra não, mas frases assim, afirmativas. Então Apocalipse 2:5 fala: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Aqui, irmão, está a chave. O arrependimento. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Não é saudosismo, mas aquelas coisas que nós perdemos, nós precisamos voltar a praticá-las. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, o teu candelabro, caso não te arrependas. Já perdemos, irmãos, aquela coisa, só nós somos a igreja. O Senhor já tirou isso de nós. Por causa dessas coisas que houve, já não temos mais cara para falar isso para ninguém. O Senhor nos humilhou. Estamos com a cara no chão, precisamos nos humilhar diante do Senhor. E não vamos dizer assim, nós somos a igreja. Não, se nós não nos arrependermos, o Senhor vai tirar até o nosso candelabro. O próximo versículo é o versículo 25 do capítulo 2. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Vamos voltar à prática das primeiras obras. E o que você tem ainda, conserve, não perca mais. Capítulo 3, versículo 2 e 3. Sê vigilante, guarda a porta, não deixa a iniquidade entrar. E consolida o resto que estava para morrer. Isso é um marasmo, está quase morrendo, irmãos. Consolida, junta tudo e dá uma injeção de vida naquilo. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o. Irmãos, você tem recebido alguma coisa, sim ou não? Você tem ouvido alguma coisa, sim ou não? Guarda-o. Veja, irmãos, aqui não é guardai. É tudo pessoal. Guarda tu e arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Nós vamos perder o arrebatamento. Versículo 11. Venho sem demora. Conserva o que tens. Não perdas mais, não percas mais. Para que ninguém tome a tua coroa. E versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires. Vestidura branca, quer dizer, nós temos que mudar nossa conduta. Nossa conduta nas reuniões, nossa conduta em casa, nossa conduta no trabalho, nossa conduta no viver diário. Isso é representado pelas roupas, o nosso viver diário. A fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Porque senão, se nós não tivermos essas vestiduras, quando o Senhor voltar, nós vamos estar nu diante dele. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Esses são os versículos que eu tenho para ler. Agora, para concluir, um pouco de comunhão.
franca. Eu coloquei aqui, eu não vou ter tempo para desenvolver, eu só vou mencionar. Irmãos, a gente falou para os jovens que nós precisamos fazer análise SWOT da nossa vida. Quem conhece a análise SWOT, levante a mão. Tá. Quem mexe com gestão sabe o que é SWOT. SWOT é S-W-O-T. S vem de strengths, que significa literalmente forças ou fortalezas, que quer dizer os pontos fortes. W é weaknesses, são suas fraquezas, seus pontos fracos. O O do SWOT, S-W-O-T, O é opportunities, em português é oportunidades. As forças, pontos fortes e pontos fracos são internos, aqui dentro. Quais são os meus pontos fortes e quais os meus pontos fracos? Como líder, você precisa saber que você tem ponto forte e você tem ponto fraco. Ou aqui só tem gente com ponto forte. Eu preciso saber, eu tenho um ponto fraco. Se eu não cuidar, o meu ponto fraco é que, no meu homem natural, quando não estou no espírito, eu tenho um pavio curto. Então, se eu não me cuidar, esse é o meu ponto fraco. Eu estouro, daí eu brigo com todo mundo. E no meu homem natural, eu sou chegadinho a uma briga. Os que me conhecem sabem. E eu ganho a briga. O meu ponto forte é a minha lábia. Bom, exteriormente, nós temos as oportunidades. Como líder, nós temos que ter olho clínico e identificar as oportunidades. E no exteriormente também temos o T, que em inglês é threats, que significa ameaças. Como líder, você precisa detectar as ameaças. Isso é uma ameaça para a igreja, é uma ameaça para mim. Isso tanto vale para o seu ponto pessoal como para a igreja. Eu não vou falar sobre oportunidade nem ameaças. Opportunities or threats. Mas nós precisamos, como líderes, fazer essa análise. Todas as empresas hoje fazem essa análise. Além de outras análises. Hoje de manhã vamos falar um pouquinho sobre nossos pontos fortes como igreja e pontos fracos. Eu só vou mencionar. Pontos fortes. Eu identifiquei 5, nós temos mais. Primeiro, a visão da igreja. Esse é o nosso ponto forte. Nós temos a visão da igreja. Especialmente os da antiga geração. Os novos, talvez, nós não temos falado muito. É preciso voltar a falar sobre a igreja. É isso que nos guarda. A visão da igreja é um dos nossos pontos fortes. Segundo, a comissão divina. Nós não estamos aí fazendo qualquer coisa. Nós temos uma comissão de Deus. Através do irmão Dong, a comissão é muito clara. É a pregação do evangelho do reino. Nós temos uma comissão divina clara. Terceiro, irmãos, é o nosso ponto forte. Um dos pontos mais fortes que nós temos é a palavra e as verdades. E nós precisamos valorizar a palavra. Valorizar as verdades. As nossas reuniões têm que ser cheias de palavras, cheias da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos de nós fomos libertos através da verdade. 4, outro ponto forte, a liberdade que nós temos no Espírito. Essa liberdade no Espírito, irmãos, não tem preço. 5, o espírito da irmandade que nós temos. Espírito de irmandade. Isso, irmão, não tem preço. Quando a gente sai, visita a América Central, eu me lembro, a gente estava lá na Costa Rica. Ou na Nicarágua, acho que foi na Nicarágua. Ali vários pastores. Estavam lá os irmãos da Colômbia, os irmãos do Peru, Roberto Graner, eu e outros cooperadores. Tá ali junto ali, falando, escuta, vocês moram na mesma cidade? Não. Esse aqui é do Colômbia, esse aqui é do Peru, esse aqui é do Brasil, mora lá no norte, que mora no sul. Ué, e quanto tempo vocês estão juntos? Mais uns 30 anos já. É mesmo? Porque a gente contata vocês, parece que vocês moram todos juntos, assim. Moram tudo longe. Como é que é esse negócio? Para eles é um mistério. Isso é uma coisa, irmãos, quando a gente se reúne, por exemplo, a gente vem para cá, todo mundo se conhece praticamente. Isso não existe no círculo cristão. O pessoal vai para o culto, cada um por si vai para casa. Não existe essa irmandade que é entre nós.
Vem o irmão lá de Castanhal, vem o irmão lá da África, vem o irmão lá da Europa, vem o irmão lá do Sul. A gente, irmão, dá um abraço. Então a gente se conhece. Essa irmandade não tem preço. São nossos pontos positivos. Agora precisamos também ver alguns pontos negativos. Irmãos, eu chamo esses pontos negativos de alguns vícios que nós adquirimos ao longo dos anos. Esses vícios. E que precisamos tomar alguma medida e nos corrigir. E esses vícios fazem com que nós não cresçamos. E a gente perca muita gente. Então eu só vou mencionar, tá? Não tenho muito tempo para comentar. Tá? É um diagnóstico. Também exijo que todo mundo concorde, mas é uma coisa que o Senhor me deu momentos antes de dar a palavra lá na Bolívia, umas semanas atrás. Daí o Senhor mudou o conteúdo daquela reunião. Daí por 1h30 eu falei sobre esses sintomas. Primeiro item, da razão por que nós não crescemos, são os pontos fracos que precisamos eliminar, e esses pontos fracos fazem com que nós não crescemos. Primeiro, nós amamos mais, tem que entender bem o que estou falando, tá? Nós amamos mais as verdades que as pessoas. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Isso é uma influência que nós recebemos do passado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por causa das verdades, eles acham que o irmão Dong se desviou das verdades. Então, para questão da uma só publicação, e uma questão eles não concordam com a visão de Apocalipse 12. Então, por causa das verdades, eles preferiram perder toda a América do Sul e o Brasil. Nos excluíram, por causa das verdades. E quando os irmãos lá da região de Foz foram pregar o evangelho no Paraguai, um dos irmãos lá nos Estados Unidos não gostou. Daí ele perguntou para o irmão Dong: irmão Dong, o que é mais importante? A verdade ou o evangelho? Ele achava que o irmão Dong ia dizer a verdade. O irmão Dong falou: não, o evangelho, porque as pessoas são mais importantes. Rapaz, ele caiu para trás. Vem o irmão fala comigo: pastor Ezra. Aquele irmão, quando me chamou pastor Ezra, ele me respeitava. É por respeito, por me considerar um líder, porque eu falei uma coisa que o ajudou. Então eu falo: pastor Ezra. Ele estava se dirigindo a mim, com respeito. Veio me abraçar, me saudar. E eu, antigamente, verdade. Eu não sou pastor. Não tem pastor na igreja. E por 10 minutos mostrei para ele que não tem pastor na igreja. Quando terminei, ele voltou e foi embora. Por causa da verdade, eu perdi a pessoa. Quer dizer que com isso, então, nós vamos negociar a verdade? Não, a verdade é inegociável. Nós temos que proclamar todas as verdades. Mas não é pegar a verdade e pô na cabeça das pessoas. A verdade é para alimentar. A verdade é para suprir. A verdade é para iluminar. Não é para fazer guerra na internet com as verdades. Não é para destruir pessoas. Então, é isso que eu quero dizer. Então, muitos irmãos das denominações, dos grupos cristãos, querem ter um comunhão com a gente por falar a verdade, os perde. Eles nem estavam falando de heresia, eles só não entendiam a verdade, mas a gente, para enfatizar, os perde. Segundo, nós amamos mais a obra, o fazer, do que as pessoas. Vem o mover, então nós queremos o mover. Vamos fazer a transição. Então, quer queira, quer não, vamos fazer a transição. Quem não acompanhar, vai ficar. E uma vez, nossa Senhor, daí eu escrevi uma carta, assim, mandei para as igrejas, né? Na verdade, eu até falei isso publicamente numa reunião. Eu falei assim: nossa, é que nem um caminhão. Você tem que fazer a curva. Então, quando faz a curva assim, quem não se agarra, quem é fraco, vai cair do caminhão e vai ficar. Rapaz, aquilo ofendeu vários irmãos. Falar assim: então, vai nos deixar cair do caminhão, ficar na curva e vocês vão embora.
Essa tem sido a nossa atitude. O mover é mais importante. Se você não acompanhar, ficou. E eu até preguei isso no passado. Eu me arrependo. Não podemos perder ninguém. Jacó, ele andava devagar, porque tinha lá os seus cabritinhos, suas ovelhinhas, seus bois lá, e tinha a família com as crianças. Ele não andou depressa, ele foi andando devagar, para que todo mundo pudesse chegar. E a Bíblia fala, até que todos cheguemos. Tem irmão na igreja, querido líder, querida líder, que você vai ter que carregar até entrar no reino. E ele vai entrar no reino carregado. Não! Porque muitas vezes eu sinto, irmãos, que na igreja, nós criamos um ambiente que na igreja só tem lugar para forte. Os fracos ficam. Então amanhã, na palavra, eu vou explicar mais um pouco sobre isso. Terceiro, não sabemos aplicar, não sabemos promover o mover do Senhor. Já falei. A gente faz o mover, faz a curva, fechada demais. Ainda estou rouco, eu não consigo fazer o som direito. E daí derrapa e cai uns 10 na curva. Tchau! Quem mandou não se agarra direito? Não, eu aprendi agora. Tem que fazer a curva mais suave. Mais suave, mais devagar. Reduzir para a terceira. Segunda. Vai de novo. Então nós precisamos aprender. Toda mudança causa um choque. E nós não podemos ir direto da mudança, do choque da mudança, e já aplicar, implementar. Nós temos que gastar um pouco de tempo com paciência, com amor, com perseverança, sensibilizar os irmãos, conscientizar os irmãos, educar os irmãos. E quando todo mundo entender, todo mundo vai junto. Temos a tendência de rotular os irmãos. Vocês concordam com isso? Rotular os irmãos. Essa igreja está no mover. Aquele irmão está no mover. Esse irmão está fora do mover. Aquela igreja está fora do mover. Rapaz, daí, irmãos, todo mundo ficou com aquele espírito de medo. Se eu fizer isso, vão dizer que eu estou fora do mover. E também rotulamos, irmãos. Esse irmão tem uma conversa negativa. Ele tem dúvida. Ele tem dúvida. Ele está com o peso da dúvida. Ele vem para você tirar o peso dele, você joga mais peso nele. Agora ele carrega o peso de ser negativo também. Nossa liturgia, nossa maneira de reunir, nossa maneira de ser, nosso conceito, nossa atitude, tudo isso coloca no termo liturgia. Não é só na reunião. Não atrai as pessoas novas. Primeiro, as pessoas novas não entendem o que está acontecendo na nossa reunião. Não entende. Por isso, Roberto Grande, no começo da reunião, conduzindo, daí se tiver uma pessoa nova aqui, ele vai entender. Vamos cantar agora. Senão fica tudo assim. Entendeu? Mais tarde vamos explicar amanhã de manhã quando falar. Não entendem as mensagens. A gente acha que está abafando, termina a mensagem. Só os irmãos fortes da igreja que entendem. Quem veio de fora não entendeu patavina. Acho que foi o César que falou para nós, né? Levou uns irmãos na reunião. Foi? Você que falou? Quem que falou? Lucas falou. Levou uns irmãos na reunião. Cristão já. Se não me engano é batista já. Já tem conhecimento da palavra. Daí, eu ouvi a nossa reunião, participamos de 2, 3 reuniões. Ele falou, irmãos, é o seguinte, a gente gosta muito da reunião de vocês, mas a gente acha melhor ir para uma outra igreja para aprender um pouco mais, para depois voltar aqui, quem sabe a gente entende. Quer dizer com isso que a gente vai negociar a verdade? Não. Pode falar a mesma verdade, mas falar de uma maneira que todo mundo entenda. E não se sentem acolhidos. Esse é o grande problema nosso. Você dá um abraço nos irmãos, tem alguém que acompanha. Então, o Pedro Dong deu um exemplo muito claro. Eu gosto dos exemplos dele, porque o Pedro falando isso, puxa vida, isso aqui mostra que foi. Daí tem um ou dois jovens que estão reunindo na igreja em São Paulo. Daí a mãe desses jovens se reuniu numa igreja evangélica e ela quis saber aonde os filhos dela se foram meter.
Daí ela veio para a reunião era às 9 horas, ela chegou às 8h30, não tinha ninguém no local. Isso soa familiar? A reunião começa às 9, 8h30, não tem ninguém no local? Tá. E às 9 também ninguém. 9h15, mal e mal, começa a entrar algumas pessoas. Tá. E ela sentada lá e ninguém se deu conta que ela estava lá. Ninguém notou a presença dela. Daí os instrumentistas chegam às 9h20, começa a afinar o instrumento. Tá. Daí no final a reunião começa a andar e tudo. Daí o Pedro deu uma palavra muito boa. Quando terminou a reunião, ela teve a coragem de falar para o Pedro. Pastor Pedro, é o seguinte, eu gostei muito da sua palavra. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu queria convidar você para vir visitar a minha igreja. A reunião de vocês estava marcada para começar às 9. Vinha 8h30, não tinha ninguém aqui. Não tinha ninguém. 9h10 começa a entrar gente, começa atrasado e tudo atrasado. E a reunião inteira ninguém veio me abraçar, ninguém veio me saudar, ninguém veio me cumprimentar. Eu me senti uma rejeitada aqui no meio de vocês. Eu quero que você venha na nossa igreja. Tá? A reunião começa às 9, você vai ver às 8h15, os obreiros já estão todos lá orando. Os diáconos e diaconisas já estão com terno e gravata, com vestido e tudo ali ó, na porta, recepcionando. E se você entrar, Pedro, vai ter muita gente abraçando você, dando as boas-vindas para você. Rapaz, o Pedro falou, não sabia onde meter a minha cara, o Pedro falou. Isso soa familiar? Eu já participei de reuniões, que eu fui algumas igrejas me convidaram, não vou falar qual igreja. Convidaram, daí eu fui, a reunião estava marcada para 7h30 da noite. Eu fui, cheguei lá 7h10, não tinha ninguém. Daí as pessoas convidadas já apareceram lá, não tinha ninguém. 7h30, nada. Já vários irmãos na porta ali. Daí 7h40 chega o irmão responsável, ele que carrega a chave. Desculpa, está atrasado. Abre a porta e quando entra, cadeira toda desarrumada. Os convidados já vão arrumar as cadeiras até. Eu pergunto, que impressão vai causar? E a pessoa que convidou esses irmãos não foi para a reunião. Eu pergunto, é esse tipo de, isso que eu chamo de nossa liturgia. Como é que vai atrair as pessoas novas? Bom, outro item. Ao tentar ser espirituais, nós nos esquecemos de ser mais humanos. A gente virou espiritual demais. Abraço, um beijo, um aperto de mão, um sorriso. Não, isso é coisa da alma. O negócio é ser espiritual. Falta de unanimidade. Muitas opiniões, ordenanças. Rapaz, nós criamos cada religião aqui dentro. A gente fala que não tem religião, mas na vida da igreja nós temos muitas religiões. E há guerras na igreja, cada um tentando converter o outro para a sua religião. E falta de tolerância no nosso meio. Falta de aceitação mútua. E nós não aceitamos a diversidade. Tem que ser todo mundo igual. E outra coisa, irmãos, isso é perigosíssimo. Isso tem alto nível de insatisfação entre vários irmãos. Eles não falam, mas aqui dentro estão insatisfeitos. Qualquer coisa é motivo para reunir separado. Fazem um trabalho contrário. Eu estou só mencionando os sintomas. Outro item, demasiada informalidade e liberdade. Daí entra aqueles assuntos. Não temos pontualidade. E também não existe responsabilidades certas na liderança. Nós todos somos líderes. Existe uma definição clara qual é a atribuição, responsabilidade de cada um? Cada um fica entrando na área do outro, porque na vida da igreja todo mundo faz de tudo. Então o irmão quer fazer o trabalho dele ali e eu entro e interfiro. Eu quero fazer o meu trabalho e vem outro irmão e me interfere no que eu estou fazendo. No final nada sai. Não, precisa definir as atribuições. Então esse é o terceiro item. O item seguinte, temos um paradigma de que todos devem fazer de tudo. Então vamos ler rapidinho, Romanos capítulo 12. Romanos 12, irmãos, nos mostra claramente. Versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, nós precisamos nos dar conta, cada um é diferente, cada um tem um dom diferente, segundo a graça que nos foi dada. Aí vem os itens. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Até os que ministram a palavra, que profetizam, não podemos profetizar igual. Cada um tem o seu nível, de acordo com a fé que tem. Se ministério, olha só.
Se é um irmão presbítero ou um diácono, tem um ministério, dedique-se ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou seja, cada um faz o que é seu e tem que fazer bem feito. Não é um que tem que fazer de tudo, no final não faz nada direito. Você sabe, não existe um jogador que é goleiro, zagueiro, lateral direito, zagueiro central, meia, volante, ponta direita, centroavante e ponta esquerda. Não existe um jogador que é tudo isso. E um jogador fica muito chateado quando o treinador coloca na posição que não é dele. Ele não consegue render. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. Até aquele que oferta, que tem empresa. Inclusive no dia 26 de maio, nós vamos ter o nosso terceiro encontro de empresários. Querem encorajar, irmãos, a presença maciça dos irmãos. Mesmo que você tenha um carrinho de pipoca, esteja lá. Você é um profissional liberal, esteja lá. Funcionário público e também empresário. Então, tem irmãos que não, por causa da empresa, do trabalho, não podem reunir muito. E também não tem muita chance para servir. No passado, esse irmão era colocado a escanteio. Ah, não é útil. Não, aqui fala, quem contribui com liberalidade. Ele tem que sentir-se útil e quando oferta, ele oferta com liberalidade. Essa é a função dele. A função dele é tocar bem a empresa dele. Ele ama a igreja, ama o Senhor e quando oferta, ele oferta com liberalidade. Ele oferta uma pilha assim, de notas de 100. O que preside é o presbítero com diligência, não é com preguiça. Quem exerce misericórdia com alegria. Está vendo, irmãos? Cada um na sua área. Outro item. Nós precisamos, falta capacitar a nossa liderança. E com relação a isso, nós queremos assumir um compromisso. Orem por nós cooperadores. Nós queremos visitar as micro-regiões, fazer isso micro-regionalmente. Em grupos menores, irmãos e irmãs. Treinamentos de capacitação das lideranças. Isso é urgente. Mais um item, no nosso meio falta esse conceito de multiplicar a liderança. A nossa liderança é o mesmo número. Depois de 20 anos é o mesmo número. O irmão tem que mudar esse conceito. O irmão Lee, quando ele foi implantar um novo caminho em Taiwan, quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez, tinha lá eu acho que uns 10 presbíteros. Ele aumentou o número de presbíteros para 70 presbíteros. A primeira coisa que ele fez. O que ele fez? Multiplicou a liderança. Uma igreja que tem 2 irmãos responsáveis e 4 irmãos de serviço, eles só conseguem cuidar de 25 irmãos. E daqui a 20 anos, com esses mesmos, só 25 irmãos. Essa é a capacidade deles. Não adianta, a capacidade de todos juntos é meio litro. Não adianta querer colocar 200 litros, vai derramar tudo fora. A capacidade deles é meio litro. Tem que aumentar a capacidade da liderança para 200 litros. Aí sim, põe um tambor, cabe direitinho. Então tem que multiplicar as lideranças. E nós que criamos os grupos familiares, mas os grupos cristãos, as igrejas evangélicas aprenderam e aprimoraram. Hoje tem os conceitos das células. O conceito de célula qual que é? Por que chama de célula? Porque célula se multiplica. Então cada célula se produz um líder. E quando a célula se multiplica também os líderes. Agora são 2 líderes. E cada um jejua, cada um se vira, cada um busca se aperfeiçoar, se capacitar e eles crescem. Não estou falando assim de crescimento não sustentado, estou falando daquele crescimento real. Nós precisamos multiplicar a nossa liderança. Não é um clube fechado de irmãos. Então vocês que são líderes, presbíteros, considerem isso. Introduzam mais irmãos sérios no diaconato. Diaconisas, diáconos e também os jovens na liderança. E também aumente o círculo dos irmãos no presbitério. Terminando já. Muita atividade. Nós temos muita atividade. Atividade demais. Muita despesa. Gastamos dinheiro demais. Mas com pouquíssimos resultados. O Bucafé é ou não é de Deus? É de Deus. Mas não soubemos usar. Gastamos milhões, milhões e milhões. Quando nós tínhamos 300 bucafés, em média, cada bucafé era deficitário 3 mil. Todos os meses entravam 900 mil de oferta.
Isso foi por anos. É quase 1 milhão por mês, no ano inteiro. 10 milhões de reais. 3 anos, 30 milhões de reais. E quantas pessoas vieram através do Bucafé? Nós não soubemos usar. Tem alguns Bucafés, irmãos, que produziram muito fruto para a igreja. Não vou mencionar quais, mas... Então nós... E tem muita atividade. Quantas pessoas já invocaram o nome do Senhor nas igrejas? Hã? Quantas pessoas já invocaram o nome do Senhor? Milhares! Quantos estão na igreja hoje? Pouco. Nós não sabemos colher. Nós sabemos plantar, mas não sabemos cuidar e não sabemos colher. Pouco crescimento. Então não há uma continuidade. E por último, irmãos, nós temos hoje um montão de igrejas pequenas, com 10 irmãos, 15 irmãos, 20 irmãos. E existe hoje no nosso meio, esse é um sintoma, um nódulo que precisa ser tirado. O espírito de conformismo. Tá bom assim. Para que melhorar? Tá bom assim. Depois de 10, 20, 30 anos, continuamos com 20 irmãos e nós estamos no conformismo. Conformados com isso. E daí nós procuramos justificar de todo jeito. Não, nós somos o pequeno rebanho. Não, é que a gente fala da igreja. Quando fala da igreja, ninguém quer. Irmãos, esse conceito nós herdamos dos Estados Unidos. Nós temos que mudar. Nós temos que pegar o conceito de Taiwan. Em Taiwan você tem comunhão com o irmão? O irmão Shang. Ô irmão Shang, tudo bem? Prazer em te conhecer. De que igreja você é? Nós estamos aqui em Taipei. Taipei aqui tem 7 mil irmãos. Eu sou de uma igreja pequena. Quando eu falo, então só ter uns 20 irmãos. Quantos irmãos tem na sua igreja? 400 irmãos. 400 irmãos, a igreja é pequena. Uma igreja normal lá tem 1.000 irmãos. 2.000 irmãos, 3.000 irmãos. Não é incomum. É outro conceito. Porque lá, o foco são as pessoas. Eles falam as verdades. Eles têm muita obra, mas o foco são as pessoas. Eles amam as pessoas. Então, eu vou parar aqui, queridos irmãos, entregar para o Miguel. Esses são os nossos sintomas. Mas graças ao Senhor que não é só o mistério da iniquidade. Tem um antídoto. E Miguel vai falar um pouquinho sobre o antídoto. Certo, Miguel? Tá bom.